Unisports. Oferecimento Unifage, prática que transforma. Ótima noite para você sintonizado aqui na TV Artes, canal aberto 19.1 para toda a região metropolitana de Campinas. E você em todo o país nos acompanha também através da Sky no canal 82, no 58 da Nova Parabólica, no nosso site tvartes.com.br, também no YouTube, claro, no Facebook, enfim, pelos streamings você pode acompanhar em qualquer parte do planeta. Depois das férias, estamos de volta aqui com o nosso Unisports, Edson Magalhães. Boa noite. Maurício, longas férias, né? Exato. Nos recuperamos, né? Estamos aqui novamente. Uma boa noite a você e boa noite a você que nos acompanha, né, no programa Unisport. E claro, estamos no comecinho do mês de fevereiro, e muita coisa acontecendo já nos campeonatos de São Paulo, seja a Série A1, A2, A3, também desdobramentos ainda da conquista do Corinthians nesse último final de semana, a Supercopa Rei, vitória em cima do Flamengo, e vamos falar também de tudo que rola no mundo do esporte. Mas começamos por ontem à noite, quando lá na Neoquímica Arena em São Paulo, o Capivariano, um dos representantes da nossa região na Série A1 do Campeonato Paulista, foi derrotado pelo Corinthians por 3-0. Mas teve um gol do Capivariano que, na minha modesta opinião, foi mal anulado. Mas vamos conferir na tela aí os melhores momentos do jogo, enquanto conversamos aqui, eu e Edson Magalhães, sobre esta partida. Corinthians usou um time reserva, mas já tem uma história aí, Edson Magalhães, porque todo mundo fala que as crias do terrão resolveram para o Corinthians. Mas eu pergunto, existe o terrão, Edson Magalhães? Maurício, isso aí faz parte do passado, viu? Faz parte do passado, não existe mais o terrão. Hoje é um gramado sintético com uma cor laranja, né, que imita o telão e, né, acabou perdendo a identidade, porque vários jogadores, dezenas de jogadores foram revelados ali no verdadeiro terrão, caso de Rivelino, Casagrande, Vladimir, Ronaldo, goleiro, né, e outros, né, que a gente acaba não lembrando, mas hoje virou uma lenda. A moçada hoje, a molecada hoje do Sub-13, né, do Corinthians, já não treina no verdadeiro terrão, né, treina em gramado sintético. Isso é uma perda mesmo de identidade, viu, Maurício? É verdade. Olha, observando aí na tela os melhores momentos da partida, o Corinthians foi insistindo, criou as melhores oportunidades, o Capivariano estava tímido, eu diria, ao longo da partida. E não forçava o goleiro do Corinthians a fazer grandes defesas, e nem sequer chegou a testar muito o goleiro do Corinthians. A não ser em um lance que a gente vai acompanhar daqui a pouco, uma cobrança de falta do Carlos Eduardo. Aliás, foi um golaço, ele colocou com categoria a bola para a área. Não sei se a intenção dele foi simplesmente fazer um cruzamento, né, para dentro da grande área, para buscar o centroavante ou alguém, ó, o lance aí na sua tela. A bola passou direto, enganou o goleiro do Corinthians, enganou a zaga, um golaço. Porém, você está vendo, ó, o bandeirinha marcou impedimento. Eu, sinceramente, Edson Magalhães, a gente vai ver aí várias vezes, inclusive com as linhas traçadas pelo VAR, na minha modesta opinião, eu que narrei o jogo ontem na Raízes FM, para Capivari, para toda a região, em 98,7 no FM, olha aí, Edson Magalhães, eu não concluí impedimento, não. Foi um lance muito ajustado, Maurício, ajustadíssimo. Tenho certeza absoluta, se fosse pro lado do Corinthians, iriam anotar o gol, iria passar por um lance normal e iria ser gol do Corinthians. Mas, né, como é que contra o Capivariano, contra né? O Capivariano, né, infelizmente anularam esse gol, um gol que eu também tenho a mesma opinião sua, foi um gol legítimo e, né, só lamento, Capivariano. Aí o Corinthians acordou no segundo tempo e conseguiu fazer um belo resultado aí de 3-0. Como nós falamos aqui, 3 jogadores revelados na base do Corinthians fizeram esses gols. O Dieguinho, o Guinegão e o Kaique, né? Os 3 gols aí do Corinthians. Aliás, o gol do Kaique foi um verdadeiro golaço. Acabamos de ver aí o gol do Thiaguinho, né? E vamos ver na sequência desses lances. Bem,
Qual é a situação? Aí quase um gol contra, né, com o chute do corintiano que bateu na defesa do capivariano, a bola quase foi balançar as redes do Guilherme Nogueira, que acabou afastando, olhando, né, afastando com os olhos, como a gente costuma dizer, a bola indo para a linha de fundo. Mas, Edson, eu coloco aí na seguinte situação, enquanto continuamos observando os gols da partida e os lances também. O capivariano vem já de uma derrota para o Primavera, em casa. Esse jogo contra o Corinthians sabia que era difícil, embora o Timão colocou as reservas em campo. Agora, o capivariano, de time que estava na zona de classificação, ou seja, entre os 8 primeiros, ele está no meio do caminho. Tanto pode se classificar, como pode ser rebaixado, dependendo dos 2 próximos jogos. O jogo de domingo, 6h30, no estádio Carlos Conag, em Capivari, é diante do Mirassol. E depois vai fechar no outro domingo, às 8h, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Edson, você gostou do que viu do time do capivariano, apesar da derrota de ontem? Olha, Maurício, o capivariano ele foi ao Corinthians, né, na Arena Corinthians, sabendo que ia ser muito difícil sair de lá com um grande resultado, porque pegou um Corinthians embalado, né? Mesmo o Corinthians jogando com um time alternativo, o Corinthians está extremamente embalado, o ambiente está bom, os jogadores estão motivados e dificilmente o capivariano conseguiria uma vitória ali na Arena Corinthians. Mas agora tem mais 2 oportunidades de fugir, né, desse risco aí de rebaixamento. Então, pega o Mirassol em casa, uma partida dificílima, né, e depois pega o Botafogo lá fora. Então, o capivariano só depende dele, né, vai chegar a um total de 11 pontos, só depende dele para poder dar sequência e continuar na Série A1 do Paulistão. Agora vejam, como esse campeonato é muito alternativo, mesmo que o capivariano perca os 2 jogos, dependendo de uma combinação de resultados, ele pode permanecer na elite do futebol paulista. Daqui a pouco vamos ver a classificação, mas antes vamos acompanhar trechos da entrevista coletiva do técnico do Leão da Sorocabana, Hélio Cisanando. Confere aí. Da maneira que foi, né? Tomamos um gol muito cedo, né? Acho que com 8, 10 minutos ali. Do jeito que foi, a bola vai andando, ninguém corta. Acho que, não sei falar de psicológico, né? Mas abate um pouquinho, né? Abate um pouquinho, a estratégia que você monta, ela meio que se desmonta, né? Agora não adianta lamentar, né? Acho que eles fizeram o máximo que eles tentaram ali e pensar no próximo. Eu acho que a dificuldade da competição, né? Você enfrenta 2 adversários do nível de Série A. Né? Acho que, claro, que o primeiro objetivo nosso sempre vai ser, né, que era quando nós entramos na competição, é não cair. Esse é o objetivo, né? Acho que a gente precisa de mais um ponto ainda, né? Então nós viemos aqui para tentar pelo menos mais um empate. E não saímos, né? A gente vai buscar ainda tentar no máximo fazer um melhor jogo lá contra o Mirassol, né? Manter esse equilíbrio defensivo, né? Não podemos errar tanto como erramos aqui em 3 lances. Quando você erra num nível muito alto assim, você vai perder. Não pode errar num nível alto assim. Então a gente melhorar, corrigir e pensar que o capivariano pode ficar na A1 ainda. A opinião que eu tenho, quando é para um time pequeno, né? Eu já sofri lá em Bauru, um gol que eles deram que não foi, né? Por Noroeste, um pênalti. Aqui, se você olhar o lance, né? Tá longe demais a defesa do Corinthians. Então corre-se junto. O que o meu defensor bloqueou no chute que foi direto pro gol? Então não dá para entender. Para mim é muito complicado você ficar falando, perdeu de 3-0 e quer reclamar de arbitragem, mas fica meio, que eu posso dizer, meio nojento no caso assim, porque se você olhar o lance, a defesa do adversário está muito fora do gol. A bola foi em direção ao gol. Os defensores do Corinthians não iam cortar o chute. O menino chutou direto no gol. Já é combinado aquilo. Sabe que se cair no chão é difícil para o goleiro. E foi o que aconteceu, mas vou fazer o quê, né? Bem, aí o Hélio Cisanando esclarecendo, Edson, só para a gente fechar aquele assunto com relação ao gol. É uma jogada ensaiada, essa cobrança de falta do Carlos Eduardo, exatamente para não ter que haver um desvio, nem do atacante dentro da grande área. Então, tudo bem, poderia ter, porque ela passou perto da cabeça dos atacantes, né, que estavam ali na área, o próprio Rodolfo, nesse momento do lance. Poderia ter tocado num zagueiro do Corinthians também? Poderia, mas isso não aconteceu. E talvez a arbitragem tenha alegado a ele, o que ele citou aí também na sua fala,
que, mesmo não havendo participação, houve aquele lance que o jogador passa na frente do goleiro e atrapalha ele na reação com o chute, com a bola vindo em direção ao gol. Mas eu continuo com a minha opinião, nem de uma forma nem de outra, Edson. Eu continuo também com a mesma opinião, né? Para mim foi gol legítimo, né? Infelizmente é o Capivariano jogando na arena contra o Corinthians. Então, simples assim, né, Maurício? Não deu gol porque é o Capivariano, porque se fosse do outro lado, o gol seria correto. Bem, estávamos falando de classificação, vamos colocar aí na sua telinha a situação do Campeonato Paulista depois da conclusão desta sexta rodada, que teve todos os outros jogos acontecendo no último final de semana. Confere aí. Só tem um time já classificado para a próxima fase. É o Novo Horizontino, líder aí com 13 pontos na tábua de classificação. Depois, matematicamente, ainda não, mas o Palmeiras é segundo com 12, o Red Bull Bragantino tem 12 também, é o terceiro, pelos critérios de desempate, porque o Palmeiras tem 4 vitórias, o Red Bull Bragantino tem 3. O Corinthians, com a vitória de ontem, está no G4, 11 pontos, mesma pontuação do Guarani, que caiu para quinto. Sexto, Portuguesa, 9. Sétimo, Mirassol e São Bernardo, 8 pontos ganhos. Esses estariam nas finais se o campeonato terminasse hoje, né? Mas não é hoje. Se fosse hoje, teríamos Novo Horizontino e São Bernardo, Palmeiras e Mirassol, Red Bull, Bragantino e Portuguesa e o Corinthians enfrentando o Guarani nos jogos da segunda fase. Depois, você vê abaixo, Botafogo 8, Primavera, São Paulo, Capivariano e Noroeste. Todos têm 7 pontos ganhos. Depois o Santos é o 14º com 6. O Velo abre a zona de rebaixamento com 4 e a Ponte Preta é a última colocada com apenas 1 ponto ganho. Sobre Ponte e Guarani, a gente vai falar daqui a pouco nos outros blocos. Mas, Edson, analisando esses times aí na zona de classificação. A Ponte, no meu modo de ver, só um milagre salva, porque ela tem que ter 2 vitórias e torcer contra outros. O Velo Clube não tem uma situação fácil em função também de precisar pelo menos vencer o jogo. Pelo menos. E torcer aí com algumas combinações. O Santos corre risco? Sim, matematicamente corre riscos. Ele pode ser ultrapassado até pela Ponte. Se ele perder as duas e a Ponte ganhar as duas, a própria Ponte Preta passa o Santos. O Noroeste corre risco, o Capivariano corre risco, o São Paulo corre, o Primavera corre. Tem toda uma galera aí correndo risco nesse campeonato. Ah, mas e o Botafogo e São Bernardo? Matematicamente, sim, também correm risco. Eu ouso dizer, Edson, que só da Portuguesa para cima, matematicamente, ninguém corre risco, tá? Até o Mirassol. Sim. O tão falado Mirassol, na matemática, ele pode cair. Mas, sinceramente, eu acho que vai ser difícil sair dessa atual composição. Eu já dou meu palpite hoje com uma rodada e com duas antecedência. Velo e Ponte caem, Edson. Maurício, vou novamente concordar com você, né? A Ponte Preta, como você disse, é somente um milagre vai poder salvar a Ponte Preta, né? O Velo Clube depende, né? Os dois dependem muito, a dependência é muito grande. Não né? dependem só das suas forças. Esse que é o grande problema. Então eu também cravo aí o rebaixamento de Velo Clube e Ponte Preta e não deixando o Santos também, sabe? O Santos precisa urgentemente, né, de ganhar, não precisa nem jogar bem mais o Santos, né? Precisa ganhar para sair desta situação delicada, mas Velo e Ponte Preta são os clubes que realmente aí, infelizmente, né, podem cair para a Série A2. Um detalhe do Velo Clube, Edson Magalhães, e quando eu falo desse cidadão, eu sempre lembro de você, da sua frase, né? O técnico do Velo, quem é? Pintado. Nossa, é mesmo, Maurício. Poderia ter aprendido mais na carreira, não, Edson? Teve muitas oportunidades, né? Um jogador campeão do mundo, né? Pintado foi campeão do mundo, Maurício. E, aliás, jogando bem, né? Fazendo a parte dele ali, jogando muito bem. Só que em algumas aulas ele faltou, viu, Maurício? É verdade. Porque, poxa, é um treinador que tem um conhecimento, né? Tem a oportunidade de desenvolver um grande conhecimento dentro do futebol e acaba não tendo a mesma sorte aí que os seus colegas. E outro detalhe curioso, né, só para a gente relembrar o final do ano passado, o Figueirense estava numa situação de quase rebaixamento na Série C. Sim. Quem era o técnico?
Pintado. Aí mandaram o Pintado embora. Quem salvou o Figueirense do rebaixamento foi Hélio Cizenando, que nós vimos aí, treinador do Capivariano. Que coisa, hein, Edson? Para você ver, né? É um pessoal, são treinadores que, né, tiveram uma excelente escola, no caso é o Pintado, né? Mas não dá certo, não consegue desenvolver um trabalho que ele deve, né, colocar em prática, mas não consegue os resultados que precisa para poder manter os times que ele dirige. Bem, vamos ver o que nos espera nesse final de semana. Penúltima rodada da fase classificatória, que já começa amanhã. Rodada na sua telinha aqui no Unisports. Amanhã nós teremos já às 4 horas da tarde a Portuguesa recebendo a Ponte Preta. E quando eu digo que a Ponte dificilmente sai dessa situação, é porque não mostrou nenhum futebol até agora, não ganhou nenhum jogo, vai encarar a Portuguesa, que está bem mais tranquila, já não cai mais, mas quer se classificar dentro da casa da Portuguesa. Ainda amanhã, o Guarani também em campo, às 6h30, recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto, no Brinco de Ouro, em Campinas. Um detalhe com relação ao jogo da Portuguesa e Ponte Preta, a Portuguesa disponibilizou 6 mil ingressos de grátis. Né? Então, amanhã acha cremoço lá, hein? Haja cremoso. Olha, ainda amanhã, também às 6h30, Novo Horizontino e São Bernardo. 8h30, São Paulo e Primavera no Morumbi. A missão do Primavera, né? Nós falamos do Capivariano. O Primavera tem a mesma pontuação do Capivariano. Então, ele também corre riscos com relação ao rebaixamento. Mas eu acho que também não vai cair, não, tá? Matematicamente, tem time pior do que o Primavera nessa temporada. Então, aí os jogos que movimentam o Paulistão no sábado. Domingo, 16 horas, o Noroeste enfrenta o Santos. Olha aí um jogo da morte. Por que é um jogo da morte? Porque o Noroeste está embaixo, mas o Santos está mais embaixo ainda, né? Então aí quem vencer esse jogo dá um passo importante para fugir da queda. Para fugir da queda. Isso às 6h30, o Capivariano recebe o Mirassol. É um jogo difícil, porque o Mirassol também está lutando pela classificação, né? Que era a vitória. É um time cansado, o Mirassol, um pouco mais do que o Capivariano. O Mirassol jogou na quarta, empatou com o Remo pelo Campeonato Brasileiro da Série A em Belém, correu atrás do resultado, vencia por 2-0, tomou o empate. Lembrando que o Mirassol jogou em 2 tempos de 2 dias, né, diante do Novo Horizontino, porque o jogo começou no último domingo, choveu muito, teve só o primeiro tempo, o segundo tempo aconteceu na segunda. Na segunda-feira. Então o time está um pouco, teoricamente, mais desgastado do que o Capivariano, que jogou com o Corinthians ontem, porém não atuou no último final de semana, porque esse jogo era exatamente complemento daquela rodada. Outro jogo de vida ou morte aqui, ó, o do Velo, que joga domingo contra o Red Bull Bragantino. É em casa, no Benitão, sim, mas o Velo do Pintado está muito mal das pernas. E fechando a rodada, domingo, 8h30 da noite, tem clássico Corinthians e Palmeiras. É uma rodada de emoções, Edson Magalhães. É um campeonato que, antes de iniciar o campeonato, a gente, né, questiona algumas coisas, mas chegando nessa fase você vê que o futebol é um negócio muito atrativo e prende a atenção de todo mundo, né, Maurício? Esse jogo de Palmeiras e Corinthians domingo, nossa senhora, é um jogo que, sabe, eu até comentei com você, né, nos bastidores aí, que é um jogo perigoso para o Abel. É um jogo muito perigoso para o Abel, porque se tomar outra pancada do Corinthians, não sei se a Leila vai conseguir segurar o Abel, viu, Maurício? Eu acho que segura, Edson Magalhães. Mesmo perdendo, o Abel tem costas largas, meus amigos. Tem costas largas atrás de você dispensar o Abel Ferreira. Mas, enfim, vamos aguardar, né? No mundo do futebol, tudo é absolutamente possível. Bem, seguinte, a gente vai falar já mais dos jogos dos times de Campinas, de Ponte Preta e de Guarani, que, repito, jogam neste sábado pelo Campeonato Paulista. Não saia daí, vamos para o intervalo e voltamos já. Toda segunda, Gustavo Reis recebe autoridades, políticos e líderes que se destacam para um bate-papo sobre temas que influenciam o seu dia a dia.
da minha experiência durante 25 anos como gestor público, como prefeito, como vereador, como presidente da região metropolitana e trazer aqui os aspectos reais da vida do cidadão e de que forma que gestões inteligentes e comprometidas podem melhorar a vida do cidadão. Gestões Inteligentes, toda segunda às 8 da noite, com reprises durante a semana. TV Artes, nossa região é cultura e informação. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. O governo do estado trabalha com coragem para tornar o impossível possível, para São Paulo seguir avançando na direção certa. É possível que milhares de alunos da rede pública estudem no exterior como Prontos para o Mundo? Sim. Parecia impossível bater recorde histórico de cirurgias com a tabela SUS paulista? É possível. Ou ainda integrar mais de 90 mil câmeras para tornar as ruas mais seguras. Foi o que o Muralha Paulista fez. Governo do estado. São Paulo são todos. De segunda a sexta, você fica bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Ao meio-dia, o Jornal da Tarde traz um olhar atento para temas que interessam a toda a família. Já às 6 da noite, tudo o que foi destaque em nossa região, você acompanha ao vivo no Região no Ar. Às 9 da noite, o Jornal da Cultura apresenta os principais fatos do Brasil e do mundo, sempre com análises e opiniões de especialistas. TV Artes, nossa região é cultura e informação. Unisports. Oferecimento Unifage, prática que transforma. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta na sua telinha com o Unisportes, é o segundo bloco desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Bem, o derby foi sábado passado, mas para a gente fazer a devida apresentação do que a gente pensa com relação ao futebol campineiro nesse final de semana, a gente não pode deixar passar aquilo que aconteceu no derby. Então, rolando os melhores momentos aí na sua telinha. O palco foi o Brinco de Ouro, casa do Guarani, e o Guarani praticamente tomou conta de todo o jogo, Edson Magalhães. Maurício, eu estive presente nesse jogo, foi um jogo que eu esperava um pouco mais do Guarani, né, no seu ataque, não foi um time que realmente dominou o jogo, né? A Ponte conseguiu amansar o Guarani, vamos dizer assim, e chegou um certo momento, a partir do momento que o Elvis entrou em campo, eu achei estranho, o Elvis começou a tomar conta do jogo, né? Começou a gostar do jogo. Mas o grande problema da Ponte foi a sua condição física, né? Que acabou, os jogadores não suportaram até o final do jogo e o Guarani acabou fazendo um resultado aí no finalzinho do jogo, Maurício. O começo do jogo mostrou, né, o Guarani tendo as maiores oportunidades e as rédeas do jogo. Só que nós vamos chegar num lance, e você está vendo aí, olha, o lance que poderia ter complicado tudo para o Guarani. A saída do Kaique França, falta violenta em cima do Tavares, fora da grande área, goleiro do Guarani expulso, tá? Isso ainda no primeiro tempo. Aí, aquela coisa, né? Um jogador a menos, o Matheus Klaus entrou, você está vendo aí já a primeira defesa dele na cobrança da falta. Ele não jogava, Edson e meus amigos, há 15 meses e deu conta do recado. Maurício, deu conta e deu conta com muita personalidade, né? Parecia
todo mundo esqueceu do Kaique Kaique. França. Né? Ele entrou muito bem, com personalidade, né? Fazendo ótimas defesas decisivas, né? E acabou mostrando aí que o Guarani hoje não tem somente um ótimo goleiro, tem 2 ótimos goleiros, Maurício. Isso aí é muito importante, né? E a Ponte teve na semana passada também, né, posicionando você que nos acompanha, aquela questão do Elvis, né, que tinha entrado na justiça contra a diretoria, querendo seus valores, cobrando 8 milhões, quando nós fomos surpreendidos na quinta-feira, também na semana passada, com o Elvis voltando atrás, retirando a ação e voltando a atuar pela Ponte exatamente contra o Guarani. Ficou no banco, entrou no decorrer da partida, a gente pode até continuar assistindo aí os melhores momentos, ele entrou no decorrer da partida, mudou o jogo para a Ponte Preta, como o Edson já disse aqui, criou algumas belas oportunidades, mas será que ele está com a mesma motivação, Edson Magalhães? Maurício, esse gás aí que todos esperam, né? Todos os torcedores esperam um gás do Elvis, porque é bonito ver o Elvis jogar, né? Não importa se é Ponte Pretano, se é corintiano, se é palmeirense, mas você vê o Elvis em campo, você sabe que alguma coisa diferente ali sairá, né? Mas o Elvis entrou muito cedo na partida, né? Foi obrigado a entrar muito cedo na partida e tentou corresponder. Chegou um momento do jogo que ele tomou conta do jogo, né? Ele começou a distribuir o lance, se colocava muito bem em campo, mas, Maurício, que nem eu brinco, né? É que nem Coca-Cola 3 litros, né, Maurício? Chegou uma hora, acabou o gás, não só do Elvis, como do time da Ponte Preta. E foi aí que o Guarani se aproveitou, né, e acabou fazendo o gol. Inclusive, foi um gol de 4 ex-jogadores da Ponte Preta. Exatamente. Do goleiro, Você do tá Lucas. Tá vendo aí, inclusive, agora. O goleiro bateu o tiro de meta, o Lucas desviou, caiu no pé do como é que chama? Marinheiro? Não, do... E o toque, né? Como é que chama? Cachoeira. Nossa, Guilherme Cachoeira. Guilherme Cachoeira. E o tapa que o centroavante Everton estava na Ponte Preta no começo do campeonato, né? Olha lá, o zagueirão começou a correr, perdeu na corrida, pediu impedimento. O Pacheco parece que contou mais com a sorte do que com o juízo, né? Só que não teve sorte. Pensei que ele estava com um saco de cimento amarrado, viu, Maurício? Porque o menino saiu, o jogador do Guarani saiu de trás, né? E chegou na frente dele e com tempo ainda de dar um toque mágico na bola, né? Foi um toque muito bonito. Bem, seguindo com o Guarani, e no terceiro bloco vamos falar mais da crise que a Ponte Preta enfrenta, o Guarani tem nesses últimos jogos, no derby e nos anteriores também, contado muito com a experiência do zagueiro Maurício Antônio. Tá? Ele nem era o titular no time do Guarani, o Rafael seria o zagueiro, começou como titular, o Maurício começou no banco, mas quando o Donato se contundiu, aí apareceu essa oportunidade para o Maurício Antônio. Ele fala em entrevista coletiva nessa semana sobre o comportamento da defesa, sobre o fato de o Guarani jogar sem um lateral direito de ofício, né? Ele tem o Rafael jogando ali do setor direito, ou seja, na verdade, o Guarani joga com 3 zagueiros, e ele vai falar sobre isso. Vamos acompanhar a entrevista do zagueiro do Guarani. A gente está muito feliz, né, com o desempenho defensivo da equipe, né? Porque não é só a parte da defesa, né? A gente começa marcando desde o nosso atacante. A gente deixou o adversário ter poucas oportunidades de gol durante os jogos, e nas oportunidades que eles têm, os nossos 2 goleiros apareceram, né? E também nos ajudaram a conquistar esse aspecto defensivo de ser uma das melhores defesas do campeonato. A briga para quem vai jogar é sempre com respeito, né? Nós temos no dia a dia uma comissão técnica que pode analisar todos, né? E todos os jogadores têm condição de tá jogando de titular. O Donato é um grande jogador, como o Jonathan, o Rafael. E a questão é que a gente tem que aproveitar as oportunidades como eu aproveitei a minha, né? Acredito que eu estou fazendo um bom trabalho, estou ajudando a equipe a conquistar os objetivos. E que todos os jogadores tenham em mente, igual eu comecei o ano, que é trabalhar, esperar a oportunidade,
confiar no seu trabalho e fazer o melhor para o Guarani, que é o que mais importa. Com certeza, o Rafael me ajuda muito ali. Eu tenho muita confiança nele, principalmente na velocidade que ele tem. A gente ali se completa, né? Ele não tem as características ofensivas que tem o lateral, mas ele defende muito bem. E eu completo ali também naquela parte direita com saída de bola, quando é preciso. Mas com certeza o Rafael tem ajudado muito o Maurício nessas boas atuações e com certeza muito a defesa nesse início de campeonato. Fora do país tem alguns clássicos assim que eu já participei, mas nada, acho que aqui é muito mais a rivalidade fala muito mais alto, né? Ainda mais quando é da mesma cidade. Foi muito especial por vários motivos, né, esse clássico. A gente vinha bem, confiante, começamos o jogo muito bem, daí teve a expulsão, então essa vitória tem um sabor maior, né, tem um sabor maior e melhor. E também pelos últimos resultados, né, que o Guarani não teve sucesso nos últimos derbys, então foi especial eu participar desse primeiro derby com a camisa do Guarani, sair vencedor. E da maneira como foi o jogo, o jogo mostrou que a gente tem uma equipe, não são só os 11 jogadores que começaram o jogo, mostrou que quem está no banco tem qualidade e condição de nos ajudar. E é o que eu falei anteriormente, é tudo questão de oportunidade. O Herbert, ele entrou, aproveitou a oportunidade, com certeza já entrou nas contas do nosso treinador para possíveis jogos, então é uma coisa que a gente cultiva no treino, é todo mundo se dedicar, se doar para o melhor do Guarani. Olha, o melhor do Guarani está acontecendo, por incrível que pareça, depois daquela demissão / recontratação do técnico no mesmo dia, Edson Magalhães. Maurício, olha, esse é para dar risada, porque eu nunca vi no futebol acontecer um fato como este, né? O time manda embora, aí no outro dia vai lá e busca novamente o treinador. E está dando certo, né? Está dando certo. Certamente tem alguém ali que não é a favor do Marcelo como técnico, mas está dando certo. O que importa é isso, né? Conseguir os últimos 3 resultados, né, positivos, né? Contra o Velo, contra a Portuguesa e no derby contra a Ponte Preta. E vai atrás de um resultado positivo agora. O próximo jogo é contra o Botafogo de Ribeirão, tá? Presta muita atenção no Botafogo de Ribeirão, que ele costuma aprontar com o Guarani aqui no Brinco de Ouro. Mas eu acredito que dessa vez isso não acontecerá e o Guarani irá se classificar nesse próximo jogo. O provável time do Guarani para amanhã começa com o Matheus Klaus no gol. Na defesa, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e o Emerson Barbosa. No meio, William Farias, Natan Melo e Isaac. No ataque, Mirandinha, Guilherme Parede e Luca, ou Kevin, garoto da base, está sendo trabalhado aí nesse último período, hein? Quem sabe o Kevin pode deixar jogadores mais famosos no banco, hein, Edson? O Kevin, ele tem entrado muito bem nas partidas, né? E o Herbert não está nessa escalação? Não, na provável não. Deve ser mais uma vez opção de banco. Fica difícil, né, Maurício? O Herbert fez o gol da vitória do Guarani no derby. Eu acho que todo o merecimento de ser titular nessa próxima partida. Mas aí quem decide é o Marcelo, né? Tomara que ele não cometa, né, erros para que venha prejudicar o Guarani. Sendo que no derby ele já cometeu erros, no final ele conseguiu colocar o Cachoeira, o Herbert e Lucas, né, mudando aí o panorama do jogo e fez com que o Guarani conseguisse ganhar da Ponte Preta de 1-0. Olha, nos bastidores haveria uma reunião do Conselho Deliberativo do Guarani com a Assembleia de Associados para discutir a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Porém, essa reunião foi cancelada pela própria diretoria do Guarani. E a decisão foi após um pedido de quem? Do empresário Roberto Graziano. Ele que é o principal interessado em ficar com a SAF do Guarani. E foi o Graziano, o Edson Magalhães, quem recontratou o treinador que tinha sido demitido sem que a diretoria consultasse ele. Vai lá na casa dele e busca ele novamente.
eu não quero que ele vá embora, né? Porque eu sou o futuro dono desse time. Então fizeram o que o homem pediu, né, Maurício? E está dando certo, né? Esse é o futebol, Maurício. Esse é o futebol. Esse é o futebol brasileiro com as suas particularidades. Meus amigos, vamos deixar um pouquinho de lado a Série A1 do Campeonato Paulista para falar de outros times aqui da nossa região que estão disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. Olha os jogos que nós teremos neste final de semana pela segunda divisão do Campeonato Paulista, tá? Aí na sua telinha, rodada que começa já na noite de hoje, tá? Hoje, sexta-feira, tem o Clássico do Vale, 7h30, Taubaté e São José. Amanhã, 3h30, o São Bento, virtual rebaixado, que perdeu todos os 7 jogos até agora, recebe o Grêmio Prudente. Também amanhã, às 4h, no Limeirão, tem Internacional contra Votuporanguense. Ainda amanhã, às 4h, o Água Santa recebe o Juventus. Aí é Diadema contra Moca. Contra Moca, certo, nego. No sábado ainda, às 6h, o Ituano recebe o Santo André, tá? O Ituano, treinado pelo Mazola Júnior, que já bateu na rodada anterior o recorde de jogos treinando o Ituano. O Mazola, ele tem uma relação muito legal com o Ituano e faz sempre ótimos trabalhos. Amanhã, às 6h, lá em Araraquara, tem Ferroviária e 15 de novembro de Piracicaba. O 15 que tomou jeito na última rodada, depois da chegada do Fernando Marchiori, que é aquele mesmo que no ano passado subiu com o Primavera. Abandonou o time de Dayatuba para treinar o Caxias e nesta semana foi contratado a peso de ouro pelo 15 de Piracicaba, Edson. Isso é muito bom, né? É um treinador que traz os resultados que a diretoria, né, que a torcida espera. Então é uma grande contratação do 15 de Piracicaba. Domingo, 2 jogos às 10 da manhã. O Monte Azul encara o Sertãozinho e o Linense enfrenta o Osasco Sporting. Você fala, mas Osasco Sporting? Que time é esse? Nada mais é do que o Oeste, né, que mudou de nome, mais uma vez. Antes ele tinha mudado de cidade, agora resolveram mudar de nome. Então agora é o Osasco Sporting, manda jogos lá. Na tela seguinte, você já vai ver aí a classificação, como está a situação desse campeonato da Série A2. A líder Ferroviária tem 17 pontos, o Ituano é segundo com 15, Água Santa 13, Votuporanguense e Juventus 12, Sertãozinho e Santo André 10, o 15 já está na 8ª colocação com 9 pontos, que é a mesma pontuação do Linense, que também tem 9, Monte Azul, São José e Osasco tem 8, Inter de Limeira meia dúzia, Grêmio Prudente 5, na zona de rebaixamento, Taubaté 4 e, como eu disse, o São Bento. Edson, a situação da Ponte na 1 é igual ao do São Bento na 2, quer dizer, o São Bento é um pouco pior porque nenhum ponto sequer. Acho muito difícil, já trocou 2 vezes de técnico, não vai reagir. Agora, tem uma briga aí, Taubaté, Grêmio Prudente, Inter, o próprio Osasco não está muito longe dessa situação de rebaixamento, e o Monte Azul também não, mas aí nós estamos na metade do campeonato, né? Foram 7 dos 15 jogos. E a situação de cima, que é a rapaziada que está brigando ali pelo acesso, né, da Ferroviária até o 15 de Piracicaba, com Ituano, Água Santa, Votuporanguense, Juventus, Sertãozinho, Santo André, eu acho que está dando mais ou menos a lógica aí, com uma ou outra exceção por enquanto, Edson. Sim, está dando a lógica, Maurício. Acredito eu que a única exceção é a Inter de Limeira, né? Sim. Poderia estar numa classificação melhor e é um time aqui da nossa região, mas é um time, né, um time grande, vamos dizer assim, dentro do patamar dele, é um time grande, poderia estar lá entre os 8. Mas ali a grande novidade é o Votuporanguense, né? E o Sertãozinho, que há muito tempo não via falar do Sertãozinho, né? O Sertãozinho está aí ali próximo a Ribeirão Preto e é um time que na segunda divisão sempre fez boas campanhas, né? Então tá correta aí a tabela, né? Mas o que falta ali entre os 8 é o Inter de Limeira, que está aqui na nossa região. Agora, eu sinto muito pelo São Bento, né, Maurício? Como é que pode um time fazer de 7 partidas, não tem nenhum ponto, poxa. Então, alguma Saldo coisa... negativo de 11 gols. Pode isso? É vergonhoso. É muita coisa, para a cidade. É melhor pedir licença, né? E ficar aí 1, 2 anos aí se reorganizando e retornar de uma forma mais
mais contundente, né? Para poder dar um pouco de alegria para a sua torcida. E a Inter, né, só para a gente lembrar, ela caiu ano passado. Então tinha, na teoria, uma obrigação de fazer uma boa campanha. Sim, de retornar, né? Porque o interesse da Inter é sempre estar, né, aí na 1, a 2, né? Que fuja da A3. Mas a Inter de Limeira é um time grande, né? Podemos dizer, é um time que foi campeão paulista já. Então tem um currículo muito bom, né, que carrega com ele. Mas é aquela história, né? Infelizmente foi um time que contratou mal, não só jogadores, mas também comissão técnica, né? Então ficou uma situação ali muito complicada. Já está com o seu novo comandante e agora a expectativa é que o time possa reagir, mas não vai ser uma tarefa fácil, Edson. Com 6 pontos, Maurício, não vai ser fácil. Tem mais 7 jogos, mais 8 jogos. Mais 8 jogos. Então vai ter que jogar muito, vai ter que unir muito grupo e conseguir esses pontos aí de qualquer maneira. Mas é difícil. Futebol você tem que ter um pouco mais de organização para que consiga atingir os resultados. Só lembrando que o novo técnico da Inter é o Vaguinho Dias, né? Técnico aqui da nossa região, mora na cidade de Sumaré, não vem de um bom trabalho, então, porque o Vaguinho Dias estava no Figueirense. O Vaguinho Dias tem um histórico, né? Lá mas acontece que o Figueirense está lutando. Você lembra da época que a gente falava de rebolo entre os times que lutam para fugir do rebaixamento? Pois é, o Figueirense está no rebolo do campeonato catarinense, ele e o Joinville, 2 dos mais tradicionais times do futebol catarinense, Edson. 2 times grandes, né, do Brasil, né? Joinville revelou vários craques, Figueirense, poxa, então é uma pena ver esses times nessas condições, viu, Maurício? Sabe, que nem eu acabei de falar, é melhor pedir licença, né, e se reorganizar. É verdade. Bem, daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar da Ponte Preta, mas vamos falar também da Série A3. Tem um detalhe. Você sabia que mudou o regulamento da Série B do Campeonato Brasileiro? Vamos falar sobre isso também. Voltamos já já. Toda segunda, Gustavo Reis recebe autoridades, políticos e líderes que se destacam para um bate-papo sobre temas que influenciam o seu dia a dia. Da minha experiência durante 25 anos como gestor público, como prefeito, como vereador, como presidente da região metropolitana e trazer aqui aspectos reais da vida do cidadão e de que forma que gestões inteligentes e comprometidas podem melhorar a vida do cidadão. Gestões Inteligentes, toda segunda às 8 da noite, com reprises durante a semana. TV Artes, nossa região é cultura e informação. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. O governo do estado trabalha com coragem para tornar o impossível possível, para São Paulo seguir avançando na direção certa. É possível que milhares de alunos da rede pública estudem no exterior com o Prontos para o Mundo? Sim, parecia impossível bater recorde histórico de cirurgias com a tabela SUS paulista. É possível. Ou ainda integrar mais de 90 mil câmeras para tornar as ruas mais seguras. Foi o que o Muralha Paulista fez. Governo do estado. São Paulo são todos. De segunda a sexta, você fica bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Ao meio-dia, o Jornal da Tarde traz um olhar atento para temas que interessam a toda a família. Já às 6 da noite, tudo o que foi destaque em nossa região, você acompanha ao vivo no Região no Ar. Às 9 da noite, o Jornal da Cultura apresenta os principais fatos do Brasil e do mundo, sempre com análises e opiniões de especialistas. TV Artes, nossa região é cultura e informação. Unisports. Oferecimento Unifage, prática que transforma.
Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta, terceiro bloco do Uniesportes nesta sexta-feira, abraçando você que nos acompanha em qualquer ponto do Brasil, tá? Pelo streaming Nova Parabólica Sky e na região de Campinas, canal aberto 19.1. Bem, Ponte Preta é o nosso assunto agora. Você já viu no bloco anterior os melhores momentos do derby, já falamos da questão envolvendo o Elvis, e eu só queria fazer um registro, Edson, nos lances que nós vimos, o Elvis jogando com a camisa 67, então... Não estranha não, tá? É porque ele deixou a 10 para o Cristiano, né, que estava jogando na ausência dele, não quis tirar a camisa do jogador, né, que já estava vestindo a 10, e a 67 é para fazer uma homenagem ao ano em que o pai dele nasceu, Edson Magalhães. Que interessante, Maurício. A hora que eu vi o Elvis com a 67, falei, alguma coisa tem a ver com esse número de camisa. Então... Foi uma linda homenagem, né? Uma homenagem extremamente merecida, né, Maurício? Bem, confusão passada, né, e acertos à parte com relação a Elvis, a Ponte ainda vive um momento difícil. Todos se lembram, no começo do campeonato, atravessou um período sem poder contratar os jogadores, né, que foram chamados, tanto é que muitos saíram da Ponte Preta, desistiram, e alguns ficaram. Aqueles que ficaram... só puderam ser inscritos nas duas últimas rodadas. Isso prejudicou, claro, muito o desempenho da Ponte Preta. O rendimento físico foi afetado, a gente viu, o Edson já falou isso, mas não custa repetir. Um time que praticamente andou em campo no segundo tempo porque não tinha mais pernas. Não tinha mais pernas por quê? Porque não participou. A pré-temporada foi mal feita, né, pela greve dos jogadores que aconteceu nesse período. Então aí ficou tudo mais conturbado, né, para o Marcelo Fernandes, que teve que dar uma de psicólogo, teve que convencer jogador a não ir embora, enfim, uma situação muito complicada, tá? Qual é a novidade? A Ponte pagou o transferban? Sim, pagou, agora pode registrar quem ela quiser. Mas os salários, esses não foram resolvidos. Os jogadores, nesse começo de ano, receberam um mês de salários atrasados, né? Então, por isso que a gente diz aqui, o rebaixamento é iminente. Não há uma situação favorável para que a Ponte corra atrás de um milagre, diante de Portuguesa, diante do São Paulo, que conte com a ajuda de outros. Pode acontecer? Sim, claro que pode acontecer. E o torcedor da Ponte acredita nisso e tem que acreditar. Mas, por outro lado, Edson, tem que ter consciência que a situação é uma das mais delicadas que a Ponte Preta passou nos últimos anos, se não na sua história. Na sua história, né, Maurício? Eu estou em Campinas há 50 anos e nunca ouvi isso da Ponte Preta. Assim, é um prêmio que a Ponte Preta vai receber a hora que ela cair, né, de fazer tantas coisas erradas, né? Então, está aí o prêmio, né, da caída para a A2, que é uma tristeza muito grande, mas tem que assumir isso e tem que recomeçar. Como eu falo, né, Maurício? Como eu acabei de falar, né? Não vai pedir licença, mas vai recomeçar de uma forma bem mais organizada. E olha, tem um problema maior para a Ponte Preta, tá? Porque ontem ficou decidida a nova fórmula do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Então vamos começar? Quais são os times que vão disputar a Série B nessa temporada? Olha aí na sua telinha. A Série B tem, além da Ponte Preta, o América Mineiro, o Atlético de Goiás, o Avaí, o Botafogo de Ribeirão, Ceará, CRB, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, Londrina, Náutico, Novo Horizontino, Operário de Ponta Grossa, São Bernardo, Sport e Vila Nova, além da Ponte Preta. Então, só para lembrar, né? Tem a galera que subiu e tem a galera que caiu, né? No caso, a Ponte, o São Bernardo,
o Náutico, né? Times que fizeram grandes campanhas o ano passado e por isso subiram, muito justamente, mas do outro lado tem aqueles que caíram, né? Tem o Sport retornando para essa, esqueci de falar do Londrina, né? Que também subiu. Do outro lado tem o Sport, tem Juventude, tem Fortaleza, tem Ceará, que caíram no ano passado da Série A. Então, é um campeonato forte, o desafio da Ponte. Contra todos esses times, lembrando que a Série B é ida e volta, não vai ser fácil. Esse time que está passando perrengue no Campeonato Paulista, Edson, na minha opinião, não aguenta a Série B. Não aguenta, Maurício, não aguenta. Né? Vai entrar para só participar, né? E no final vai para a Série C. Né? Então, a Ponte tem que se cuidar, né, Maurício? Nós estamos já até cansados desde o ano passado, a gente vem fazendo esses comentários, né, da Ponte se organizar, né? É um clube, né, gigante, né, uma camisa pesadíssima e o seu torcedor não merece passar o que vem passando, Maurício. Olho na próxima tela, aí começam as novidades da Série B, hein? Essa notícia é quente, porque a CBF definiu ontem, quinta-feira. Olha só, a partir dessa temporada, Edson, os 2 primeiros colocados sobem direto para a elite. E os 2 times posicionados entre terceiro e sexto vão participar dos playoffs. Então, só 2 direto. Os outros 4 em seguida vão se enfrentar. E aí, os outros 2 sobem. Então, qual é a diferença? Quem ficar em quinto e em sexto ainda vai ter chance de brigar. Será que fizeram essa regra pensando no Novo Horizontino que está batendo na trave todo ano, Edson? Maurício, pensando no Novo Horizontino, eu acho que não, viu, Maurício? Está pensando em coisa maior. Mas é uma oportunidade, né, muito boa. São mais jogos, né? São mais jogos. São mais jogos, né? Então acaba tendo mais oportunidades aquele que, né, está lá, que ficou no final do campeonato, de terceiro, quarto, quinto e sexto. Então eu achei uma fórmula legal para escolher os próximos 2 participantes aí da elite. Então, só para a gente entender melhor, já vamos pular para a próxima tela, porque o cruzamento entre estas equipes já está organizado, tá? No regulamento da competição. Como eu falei, jogos em ida e volta. Os 2 que ganharem vão para a primeira. Terceiro e quarto, pela melhor campanha, vão decidir a vaga em casa. E como serão os confrontos? O terceiro enfrenta o sexto. O quarto enfrenta o quinto. Repito, ida e volta. Tá de bom tamanho, Edson? Ótimo, né, Maurício? Tem oportunidade, né, de recuperar, né? Se não for bem numa primeira partida, numa segunda partida, tem condições de recuperar. Eu acho justo, né, super justo, porque somente um jogo é complicado, né, sendo que você sabe muito bem que eu gosto de um jogo só, em finais eu gosto de somente um jogo, mas aqui nessa situação eu achei muito justo, eu achei que é uma grande oportunidade para aquele time que não vinha bem, ele tem oportunidade, classificou em sexto, não vai mais. Sim. Não, vamos disputar os playoffs. Ainda dá, né? Ainda dá, né? Então, eu gosto muito desta forma aí. Tanto que eu não sou muito a favor de pontos corridos. Né? Eu gosto que chega lá, porque o que classificou em quarto, ele tem condições de chegar a ser campeão. Então, motiva mais, né, o torcedor, motiva o futebol. Muito bem, olha, com relação ao jogo de amanhã, a Ponte enfrenta a Portuguesa na capital, né? O Pacheco, lateral direito, né, aquele que não teve gás para aguentar o atacante do Guarani no derby, ele não joga, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Existem 2 possibilidades, ou joga o Brian Borges, ou joga o Júlio, que é garoto da base, tem entrado bem em alguns compromissos. Eu acho que pela experiência ele vai optar pelo Brian. Eu também acho, né? Pela importância do jogo, Maurício, eu acho, não tenho certeza. Né? É um jogo importante, é um jogo de muita responsabilidade, onde a Ponte vê aí que a oportunidade, né, de poder sair desta situação. Então ele vai escolher o mais experiente. Quem sabe o mais novo entre durante a partida, né? Mas iniciar o jogo vai iniciar com o mais experiente. Só lembrando que o João Gabriel está entregue ao departamento médico, né? Ele começou jogando na esquerda no começo desse campeonato, se contundiu e está fora.
Bem, no meio-campo, talvez a Ponte atue apenas com um volante, tá? Que seria o Rodrigo Souza. Para quê? Para que a Ponte pudesse ter o Elvis e o Cristiano entrando como titulares. Agora, diante do que a Ponte precisa, Edson Magalhães, eu não sei se vale a pena se atirar para frente, embora seja uma necessidade, mas deixar, eventualmente, a marcação vulnerável. Olha, Maurício, o volante que você falou Souza. O Rodrigo Souza vai ser o sacrificado desse jogo. Você pode ter certeza disso, né? E a Ponte vai ter que entrar com um time ofensivo, né? Ela não vai ter tempo de ficar estudando o jogo, né? Entra com mais volantes, ou recua o Elvis, recua o Cristiano, não sei. Eu sei que a Ponte vai ter que ganhar esse jogo de qualquer jeito, então para ganhar o jogo ela tem que ser ofensiva. Então nada melhor do que já iniciar dessa forma, né? Dessa forma ofensiva, Maurício. Agora, tem uma outra questão, tá? O Miguel, ele estava cotado para começar como titular. O Miguel é o atacante que resolveu a situação da Ponte no ano passado. Mas, infelizmente, o Miguel, nessa sexta-feira, perdeu a sua mãe, tá? Então, fatalmente, ele não deve estar em campo, né? Talvez não tenha condição psicológica para o jogo desse sábado. Então, vai daí que ou vai jogar o Luiz Felipe, que foi contratado recentemente, né? Nada a ver com aquele outro Luiz Felipe, volante, que foi para o Náutico. E aí fica o ponto de interrogação. Será que ele vai colocar o Elvis mais à frente, como aconteceu em algumas vezes no passado, ou talvez até o próprio Cristiano? São opções, né, Edson? São opções, Maurício. Aliás, são ótimas opções, né? Cristiano e Elvis, poxa, são dois jogadores que, né, o Elvis não marca, o Cristiano também marca menos, né? Mas a Ponte vai ter que atacar. Não tem um centroavante de ofício, né? A Ponte hoje não tem mais um centroavante de ofício. Então ela vai ter que colocar ali o time adiantado e o time para marcar em cima. A Ponte tem condição física para marcar em cima, o time da Portuguesa? Eu acredito que não. Então vai ficar ali na intermediária e a hora que pegar a bola, né, os laterais vão avançar, os meias, e a Ponte tentar, né, ganhar esse jogo de qualquer forma. Bom, rapidinho, saindo da Série A1, vamos à Série A3 do Campeonato Paulista. Confira aí a classificação. O campeonato também já está no meio. Vamos para a 7ª rodada nesse final de semana. Catanduva, líder, 10 pontos, mesma pontuação do Rio Claro. Terceiro a Santista e o 15 de Jaú tem 9. Marília tem 8. Rio Preto, meia dúzia. Barbarense, idem. São Bernardo, 5. Depois o Paulista também com 5. Itaperense Desportivo, 4. União São João e Francana, 3. Bandeirante, 2. União Suzano e Rio Branco de Americana na zona de rebaixamento. O Rio Branco de Americana, 4 jogos, 4 derrotas, saldo negativo de 6, é o destaque negativo da nossa União, da nossa região. O União São João está meio cá, meio lá. Começou bem, vencendo 15 fora de casa, mas só também. De lá para cá, só derrotas. O Danilo Sacramento foi dispensado, não comanda mais a equipe, ainda da região. Tem o Desportivo Brasil de Porto Feliz, tem Itapirense, que tem 4 pontos. O melhor colocado é o Rio Claro, vice. E depois o Barbarense, que não tem feito boas atuações nos últimos jogos, que veio transmitindo pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, no FM 81,9, no tradicionalíssimo AM 690, mas ainda mantém um 7º lugar, Edson. Maurício, você vê, olha, eu olho para essa tabela e vejo, 11 times aí disputaram a Série A1. A Série A1. Do Paulista, né? Então é um campeonato extremamente difícil, né? Logicamente, não adianta ter só nome, né? Como no caso aí o Rio Branco, né? Um time organizado, um time que gosta de fazer um trabalho bacana, só que, olha lá, está em último lugar, não conseguiu ainda... Não tem, tem que firmar o pé. Tem que firmar o pé, né? Então é um campeonato dificílimo e quem subir, com certeza, merece todos os méritos, porque é difícil esse campeonato da A3. Olha, o nosso papo vai continuar lá no City Bar e no City Tortas, tá? Onde você encontra muitas delícias, as mais variadas, né, Edson Magalhães? Meu Deus do céu, eu estive lá ontem, viu, Maurício? Por incrível que pareça. Foi atendido por essa rapaziada, né, que está sempre ligada com a gente também aqui no Unisportes. Grande abraço para o nosso amigo Jota Santos. Um abração, Jota. E eu fico com você também comovido aí com o que está acontecendo lá em Portugal. Né? Ele tem falado sempre quando tem oportunidade e, né, que
a população lá consiga sair desta situação delicada o mais rápido possível. Edson Magalhães, grande abraço, até semana que vem. É sexta de carnaval, mas estaremos aqui. Não, eu não sou de carnaval, meu Maurício. Estaremos aqui sexta-feira que vem, se Deus quiser, né, com mais notícias para você que nos acompanhou até o momento. Muito obrigado. Você que esteve até agora acompanhando essa edição do Uniesportes. Final de semana recheado, próxima semana também. E na sexta a gente volta para contar tudo que envolve as equipes da região. Um ótimo final de semana para você e até lá.